Mas a gente sabe, essa Suzana Herculano, que eu comentei também, ela mostrou que ela é muito contestada nessa teoria dela, nessa hipótese dela. Mas ela tem dados bem interessantes que mostram que ela está certa. O que ela mostrou? Há mais ou menos 12 mil anos atrás, a gente inventou a agricultura. O ser humano inventou a agricultura. Antes disso, a gente era caçador-coletor. Então, há mais ou menos 12 mil anos atrás, a última era glacial desceu, o gelo derreteu no mundo, começou a ficar um clima mais quente, e o homem já tinha povoado muitos lugares, e isso permitiu que povoasse ainda mais, e os caçadores-coletores perceberam assim, não, em vez da gente correr atrás daquele animal, a gente pode construir uma cerquinha aqui e deixar ele aqui, e essa semente, em vez da gente comer, a gente planta, vai nascer uma árvorezinha. E a gente começou a inventar agricultura, e nesse período a gente começou a viver mais em sociedade. Por quê? Porque dentro de você começou a viver mais perto do local que te dava a sua alimentação e te dava o seu sustento, e você começou a ter divisões de tarefas, começou a ter uma complexidade social maior, né? Aí é muito louco, cara, porque antes disso a gente era caçador-coletor, andava 80 km por dia, e se você parar para pensar, o ser humano é o animal que mais consegue percorrer sem ficar exausto longas distâncias comparado a outros animais da natureza, principalmente terrestres. Então, inclusive, tem técnicas de caça que você persegue um leão ou persegue um animal até ele cair de exaustão. Você vai lá e vai perseguindo ele, você vai comendo, porque você tem inteligência para organizar a sua energia. É por isso que o ser humano faz triatlon, essas coisas? Também. A origem do CrossFit. E aí eles perceberam, o que é? Antes disso eles viviam em poucos grupos, então, sei lá, 20, 50, 80 pessoas, e andavam por aí, caçando e coletando. Depois a gente começou a viver em sociedade, devido ao advento da agricultura. A Suzana Herculano, ela sustenta, nos estudos dela, que quando o homem dominou principalmente o fogo e conseguiu começar a cozinhar os alimentos e conseguiu começar a ter um aporte calórico maior, o cérebro humano começou a evoluir. Cara. Então, mais ou menos 200 mil anos atrás, o nosso cérebro começou... Ou seja, a ideia dela é que a capacidade de obter mais calorias melhorou a nossa capacidade cerebral, aumentou, permitiu que o nosso cérebro expandisse e permitiu que os nossos comportamentos ficassem mais complexos. Uhum. Então, isso algo na ordem aí de 200 mil anos. Não sei, hoje... Antes eu acompanhava muito esses estudos, hoje eu não acompanho mais os estudos de qual foi o primeiro Homo sapiens, o esqueleto descoberto e tudo mais. E isso tem alguma coisa a ver com o fato de que o cérebro antes tinha que usar toda a energia para sobreviver? E aí isso gerou um tempo ocioso quando ele conseguiu ter mais calorias também, em menos tempo? Também. E o próprio cozimento, se você comer uma cenoura crua e cozida, muda o quanto você consegue, pelo que ela fala em algumas palestras, de obter de nutrientes e micronutrientes daquilo ali. Interessante. E você consegue concentrar mais caloria em pequenos lugares. Você consegue comer mais comida cozida do que comida in natura. Né? Uhum. E ela percebeu, ela mostra gráficos bem bacanas, cara. Ela tem um livro chamado Por que Comemos? Acho que é Por que Comemos. É um livro de capa... Vê se é isso dela. Vê se é. Suzana Herculano com H. Livro. É um livro de capa amarela, tá? Que ela explica todos os estudos, inclusive o que ela contou os neurônios lá. E ela mostra nesse livro... Deixa eu ver lá. Não tô vendo o livro. Suzana... A terceira foto ali, ó. Esse aí. A vantagem humana. A vantagem humana, como o nosso cérebro se tornou super poderoso. Isso. Esse aí. E aí ele explica que a vantagem humana tem uma colherzinha ali, você tá vendo? E um machadinho de caça. E ela fala que o cérebro humano se tornou o que se tornou por causa da alimentação. Porque a gente consegue se alimentar melhor que os outros animais. E aporte calórico. E ela mostra nesse livro um gráfico que mostra que o aumento da massa cortical do cérebro, que é essa parte de fora mais complexa, coincide com o aumento de aporte calórico dos animais humanos. Caramba. Isso permitiu que a gente começasse a viver, não sei se foi uma consequência ou um causador, a viver mais em sociedade. E aí existem alguns hormônios que permitem que a gente tenha uma atitude mais pró-social. Um deles é chamado de ocitocina.
Ocitocina, ele foi originalmente descrito por ter envolvimento com lactação e com parto, na hora do parto e tudo mais, em mulheres. Mas hoje a gente sabe que homens têm e mulheres têm, e também está envolvido com comportamento pró-social. Por exemplo, imagina que tem, eu até botei no Instagram isso, imagina que tem 5 pessoas num trilho de trem e uma pessoa no outro trilho, e o trem está indo em direção a 5 pessoas. Se você puxar uma alavanca, o trem se direciona para uma pessoa e você mata uma pessoa e salva 5. O que você faz? Se você puxar uma alavanca, você está longe. Você puxa uma alavanca, o trilho muda e o trem vai para mata uma pessoa e você salva 5. Eu acho que eu olho para trás e faço assim. Não pode. Tem que escolher. Mato uma pessoa só. Tá, ok. Agora imagina que para salvar essas 5 pessoas, você tem que pegar essa uma pessoa e jogar na frente do trem. Você pega ela, leva ela e joga na frente do trem. Para salvar 5 pessoas? Pessoas boas. Não é Hitler. Não, você não conhece as pessoas. Eu não conheço as pessoas? Eu começo a pensar melhor. Ok. Porque eu também não conheço a pessoa que eu vou jogar. Ok. Mas antes você ia matar essa pessoa também. Você verdade. Que você ia jogar. Por quê? O que acontece? Qual é o teu nome? Os pesquisadores mostraram, eles fizeram esse dilema do trem com pessoas e viram a atividade do cérebro delas enquanto elas decidiam. O que acontece? Quando você decide puxar a alavanca, seu córtex pré-frontal se ativa sozinho. É uma decisão puramente racional. Ah, verdade. É igual você pegar e... Eu quero uma Coca-Cola ou uma Pepsi? Não, eu quero Pepsi. A mesma área que se ativa para escolher entre Coca-Cola e Pepsi se ativou para você decidir se ia matar 1 ou 5 pessoas puxando uma alavanca. Quando você joga a pessoa, os pesquisadores viram que você tem uma atividade lá das áreas emocionais também. Então isso confunde, dá um blush, assim, dá uma embaraçada não é mais uma decisão tão racional, porque envolve você matar uma pessoa com as suas próprias mãos. Sim. Uhum. Então, você respondeu mais ou menos da mesma forma que os voluntários. 70% a 90% dos voluntários falaram que puxariam a alavanca e matariam uma pessoa, e 70% a 90% disseram que não jogariam a pessoa na frente do trem. É que sem tempo, né, a gente vai na primeira que o nosso cérebro joga, né? Mas com tempo de raciocinar, a gente começa a pensar quem são as pessoas, eu posso conversar com elas antes. E olha que interessante, se você jogar ocitocina no cérebro dessa pessoa, ela tem uma dificuldade muito maior de decidir. Porque a ocitocina é um hormônio, uma substância que atua no seu cérebro com uma capacidade, ela aumenta o seu comportamento pró-social. Então, quando, por exemplo, um pai abraça um filho, quando uma mãe abraça um filho, quando você está com seus amigos, a sua ocitocina está muito alta. E a ocitocina trabalha junto com a serotonina, que é aquela sensação de eu tenho tudo que eu quero, tudo que eu preciso está aqui comigo, está tudo bem. Uhum. Então, um bom grupo de relacionamento, um bom ciclo de relacionamento social no mundo moderno é um dos fatores um dos maiores fatores protetores contra o desenvolvimento de um problema psicológico. Não precisa ser necessariamente familiar. Uhum.